Quais são as consequências de uma união de um poder político e um poder religioso? Existe algo nesta união que aponta para o tempo do fim? É isso que nós vamos analisar no estudo de hoje, agora, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Um privilégio, estamos juntos. Começando mais um programa Escola Bíblica. Como é que você está? Eu não tenho perguntado isso, né, ultimamente. Como que você está? Está tudo bem? E outra coisa que eu não tenho perguntado é, você está entendendo? Eu estou conseguindo te explicar? Eu acho que eu tenho que voltar a perguntar mais, né? Então, como que você está? Está tudo bem aí na sua casa? Você está conseguindo entender o que a gente tem apresentado aqui nesta temporada do programa Escola Bíblica? Essa temporada que estamos estudando as profecias de Daniel, um livro profético do Antigo Testamento que faz uma descrição histórica dos grandes reinos que dominaram o mundo, intercalado com o desafio de Daniel e dos seus amigos em serem fiéis a Deus na Babilônia. Este livro tem muito a ver com a vida que a gente tem. Aquele que deseja fazer a vontade de Deus, viver de acordo com a orientação que Deus lhe dá dentro da sua esfera de conhecimento, aquele que busca conhecer a Deus, tem a ver com a vida da gente. Nós vivemos em um mundo que temos que fazer a diferença, mas, em realidade, o mundo que o Senhor tem preparado será um mundo transformado. Não será um mundo de dor e de pecado como nós vivemos hoje. Um dia, esta terra será transformada com a volta de Jesus. Estamos estudando o livro de Daniel e eu pergunto, está ficando claro para você? Eu sei que alguns capítulos são mais difíceis de entender, como eu comecei ontem o capítulo 11, que é um capítulo que tem suas diferenças, às vezes a gente está lendo e não está entendendo. Por isso, estudar todo o livro e entender todo o contexto do livro vai ajudar-nos a termos uma percepção geral do capítulo, mesmo que a gente não consiga detalhar especificamente todas as citações. Lembrando que o capítulo 10 do livro de Daniel é a introdução, o capítulo 11 é um contexto de guerras, a gente vai ver, e agora um envolvimento político e religioso, e o capítulo 12, o grande desfecho, que representa o final, a grande libertação que Deus trará a este mundo. Você acredita na volta de Jesus? Você acredita que um dia o mal não existirá, não haverá dor e sofrimento? Você acredita que um dia todos os laços serão resgatados para sempre? Aqueles que dormiram o sono da morte, um dia vão acordar para ter a vida eterna? Eu convido você a acompanhar junto com a gente o estudo do livro de Daniel. Mesmo que a gente esteja já no final do livro, ou melhor, do nosso guia de estudos, e no final do livro, capítulo 11 aqui, e lição 14 aqui, eu convido você a acompanhar, está lá no NT Play os nossos programas, nosso canal no YouTube, e peça o seu guia de estudos para você ter aí o nosso material didático, tá bom? Vamos orar a Deus? Lembrando a você que é só mandar um recadinho para o nosso WhatsApp, é o 12982 44 44 49, para você pedir o seu guia, tá bom? Vamos orar. Pai do céu, mais uma vez nós vamos abrir a Tua Palavra, nos dê compreensão, nos dê entendimento, para que a gente viva, para que a gente pratique, para que a gente tenha um coração cheio de esperança. Talvez muitos dos nossos amigos nesse momento
vivam cenários ruins, desagradáveis, mas que ele tenha percepção de que o Senhor está cuidando de todas as coisas, no mundo e na sua vida. Eu suplico, nos dê compreensão, bênção para cada família, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, convido você a abrir a Bíblia no capítulo 11, a gente vai retomar o nosso estudo, como eu mencionei ontem, um dos capítulos mais difíceis da gente entender no livro de Daniel. Essa é a lição 14, Reis em Guerra. Tá? O que nós vimos no estudo de ontem, o estudo do capítulo 11 de Daniel, a gente começou as informações adicionais da visão do capítulo 8 e a luta entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. A gente citou isso, que no livro de Daniel a gente tem muito isso de, em um capítulo ele tem uma visão, no outro capítulo ele tem a ampliação dessa visão, nos dando um outro cenário. Quem são os reinos do Sul e do Norte? Nós estudamos ontem, né? A divisão do reinado de Alexandre o Grande, os quatro generais, e Ptolomeu e Seleuco dominam o Reino do Sul e o Reino do Norte. A confirmação de que Deus está no controle de todos os acontecimentos ao longo da história, essa é a grande ideia do capítulo, e a gente vai entrar agora com o surgimento do Império Romano e do poder político religioso, mas Deus comandando, ainda que a gente não consiga descrever exatamente em cada referência a que reino ele está citando. Verso 5, embora nem todos os detalhes fiquem claros nesse capítulo, a mensagem é que Deus é o Senhor da história. E a despeito dos governantes terrenos, eu citei isso ontem, e de suas ações, ele, Deus, vencerá o mal e salvará o seu povo. Essa é a grande mensagem desse capítulo. Retomemos a partir do verso 21 do capítulo 11. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Você começa a ter aqui uma percepção de que a gente tem, sempre na profecia é assim, sempre que a gente tem um poder político, agora com características humanas, a gente tem então uma identificação religiosa, uma ação religiosa por trás de um ambiente político. E temos também aqui referências a uma ação contra aquilo que Deus instituiu, aquilo que é espiritual. Nós já estudamos isso no capítulo 7, estudamos isso no capítulo 8, que haveria em determinado momento da história uma intenção de destruir aquilo que Deus havia apresentado como verdade da palavra, aquilo que era o caminho de salvação, destruir a imagem de Jesus Cristo. E a gente estudou, mesmo que a gente esteja relacionado ao Antigo Testamento, em que eles, ao sacrificarem cordeirinhos, apontavam para Jesus Cristo. Eu já falei que, mesmo que a gente esteja estudando o Antigo Testamento, a referência do amor de Deus e de quem é Deus é a mesma referência. É Deus que ama, é Deus que atua. Então haveria... Lembra, a gente tem que ligar um tema com o outro. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades do mal. Ou seja, existe uma intenção espiritual nesse processo de destruir aquilo que Deus falou. Existe uma intenção para fazer-nos desacreditar na Bíblia, desacreditar naquilo que o Senhor fala, naquilo que o Senhor disse e naquilo que o Senhor fez. Então, a gente vê agora uma atuação de um poder político religioso. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Ou seja, uma intenção de destruir aquilo que o Senhor apresentou, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a sua santa aliança e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, atenderá
aos que tiverem desamparado a santa aliança. Uma referência, uma sequência de referências àquilo que é espiritual. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Ou seja, a gente tem, depois do império da Medopérsia, a gente tem o Império Grego. Depois, daí a gente tem a destituição desse império, a luta desse, mesmo interna desse império. E aí surge um poder, que é o poder romano. E do poder romano, a gente tem uma intenção desse poder, e agora, do que surge desse poder, um poder político e religioso, para destruir a verdade e, mais uma vez, uma referência específica ao santuário. Vamos lá? Só voltando aqui no texto, para a gente... Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então, qual é o objetivo? Para quem está acompanhando a temporada, isso fica mais claro, mas vou recordar rapidamente. O santuário é uma referência ao Antigo Testamento e àquela que era uma prática dos judeus. Havia o tabernáculo, havia no tabernáculo o sacrifício diário e o dia da expiação, e dentro desse sacrifício, tudo que fazia ali, todas as ofertas, e a gente já trabalhou isso, tinha uma intenção. E mesmo os móveis do santuário tinham uma intenção, apontar para Jesus Cristo que um dia viria. Então, que era o libertador, aquele que o Senhor prometeu lá no Gênesis, após a queda. Então eles faziam tudo, e eu já expliquei que essa era a forma didática para eles entenderem. E eles esperavam o Messias, esperavam aquele que iria vir para salvar. E agora, este poder político-religioso, mais uma vez se apresenta, mais uma vez, ou melhor, é destacado, como nas profecias anteriores, no capítulo 7 e no capítulo 8 de Daniel, mas agora ele vem mais uma vez para destruir o sacrifício diário. Só para lembrar, pela manhã e pela tarde era oferecido o sacrifício que representava o perdão dos pecados que o Senhor oferece para nós. E agora esse poder político religioso traz para si esta responsabilidade, esta característica. Destrói aquilo que a palavra que o Senhor havia apresentado na palavra e traz para si. Ligando o nosso contexto, a luta entre o bem e o mal está por trás de todas as ações neste contexto aqui. As ações negativas, contrárias, através deste poder político-religioso, estabelecendo a abominação desoladora, destruindo definitivamente, ou querendo destruir definitivamente, aquilo que o Senhor havia dito. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Mais uma vez, uma referência à perseguição que sofreriam aqueles que fazem a vontade de Deus. Como havia anteriormente. Lembra? O cenário do capítulo 11 tem um objetivo. É preparar o cenário final da história da humanidade. Assim como naquele período há uma destruição da verdade, essa destruição continuaria. E assim como naquele período havia uma perseguição para quem fizesse a vontade de Deus, isso se repetiria nos últimos momentos da história da humanidade. Quando estudamos a profecia, estamos analisando o momento que eles estavam vivendo, mas estamos estudando o momento futuro. Como você reage diante dessas informações? Você crê
que a verdade da palavra está sendo deturpada, reinterpretada assim equivocadamente, fazendo aplicações que não são bíblicas e gerando assim dúvida no que o texto realmente diz. Você acredita? Você acredita que pode haver uma perseguição para aquele que é fiel à Bíblia? Você acredita que nos últimos dias da história da humanidade essa perseguição pode ser intensa, tão intensa como um decreto de morte, por exemplo, que aconteceu neste período, aconteceu no período da Idade Média, por exemplo? Você acredita que isso pode ser repetido? Isso está claro no livro de Daniel. E na próxima temporada nós vamos estudar o livro do Apocalipse, agora no início de setembro, vamos começar, e você vai ver que, de alguma forma, ecoa essas predições de Daniel no livro do Apocalipse, para a gente refletir. Sequência, capítulo 11, verso 36, fiz uma seleção de textos aqui. Esse rei fará segundo a sua vontade, se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Detalhes importantes, mais referências a essa oposição à verdade da palavra, mas aqui uma referência importante de uma expressão que se repete no capítulo 11. Aquilo que está determinado será feito. Profeticamente, é assim que acontece. Uma profecia é apresentada, ela se confirma. Uma profecia, o Senhor coloca sua predição, a gente tem em algum momento da história a confirmação daquilo que o Senhor havia dito. Isso é para que eu e você tenhamos a certeza. Isso é para que eu e você tenhamos a confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas e de que o Senhor é soberano, ainda que Ele não deseja. Eu sempre gosto de repetir isso. Sequência, então, essa expressão de que está determinado é importante para a gente que estuda o texto bíblico. Então, vamos comparar aqui o capítulo 11 de Daniel com o capítulo 10, que é importante para a gente nesse processo de ampliação e de confirmação. Como nós fizemos no capítulo 11 e com o 8 e com o 9, tá? No verso 16, haverá a conquista da terra gloriosa. Aquela região da Palestina, onde estava centralizado o povo de Deus, a conquista da terra gloriosa, no capítulo 11 e 16, agora no 8 e 9, a gente teve a mesma referência. No verso 22, o príncipe da aliança é quebrantado. E a mesma referência, capítulo 9, verso 26, o Messias é cortado. E a gente estudou a profecia das 70 semanas, os 490 anos, a morte do Senhor Jesus Cristo. Isso ficou muito claro para a gente. E agora o desejo de ocupar o lugar do Senhor na terra. Esta oposição. E trazer para si aquilo que pertence somente a Deus. Verso 31, o serviço diário é interrompido. O serviço, no capítulo 8, verso 11, o serviço diário é interrompido pelo chifre pequeno, que é esse poder político religioso. Vejam só, as mesmas ações, as mesmas intenções, tentando afastar. Então, eu quero recordar aqui com você, para a gente ser didático, tá? As ações desse poder político religioso, e queria que você refletisse sobre isso. Tanto do que a gente viu aqui, já, quanto do que nós já estudamos ao longo dessa temporada. Então, há a profanação do santuário, ou seja, corrompe a mensagem de salvação. Estabelece a abominação desoladora, é a união do paganismo com o cristianismo, a igreja com o Estado. Eu quero voltar aqui só à questão da profanação do santuário, que é corromper essa mensagem de salvação. Isso aqui é muito... Eu citei já em algum momento, mas isso aqui é muito significativo para a gente que estuda a Bíblia, para a gente que quer fazer a vontade de Deus.
ou para você que procura lógica para a sua existência. Primeiro, o conceito de pecado. Segundo, através de quem e como eu tenho perdão dos meus pecados. A gente vai por um extremo tão grande que hoje a gente não tem mais a definição de certo e errado. E segundo, eu penso assim, quem pode realmente me perdoar? Então esse poder político-religioso tira a essência dessa mensagem, que existe o certo, existe o errado, e há somente um intercessor entre Deus e o homem, que é o Senhor Jesus Cristo. E o segundo aspecto também é importante aqui para a gente considerar. A abominação desoladora, essa união daquilo que o paganismo tinha como vida com o cristianismo. Ou seja, não é viver alienado à cultura e ao mundo, não é isso. Mas é trazer para a vida e dizer que está correto. E aí o cristianismo perde sua identidade. E faz naturalmente que aconteça o quê? Que a igreja se una com o Estado. E quando a igreja se une com o Estado, ela começa a perder sua identidade e sua responsabilidade. Biblicamente, e eu citei isso ontem, nós temos a responsabilidade de vivermos como cristãos. Nós precisamos viver. Agora, nós não podemos unir com aquilo que é o sistema político. Isso é separado. A igreja não pode tomar esta posição. Biblicamente, isso não existe. Por quê? Porque a igreja traz para si aquilo que não pertence e aquilo que ela deve fazer, ela começa a esquecer. Terceiro, a exaltação própria ocupando aquilo que pertence a Deus, que é o que esse poder político religioso faz. A gente percebe, ao longo da leitura desses textos, que a gente tem eventos muito claros sobre o fim. A gente tem alusões, quando você faz a leitura, a saída do povo do Egito, a libertação e, consequentemente, o conflito cósmico por trás dos poderes políticos e religiosos, assim como aconteceu no Egito. Então, Daniel, através da guerra que existe entre os reis, está ecoando, está recebendo aqui uma mensagem do mesmo momento de libertação que o povo passou no Egito. E que havia lá uma guerra política, mas era uma guerra espiritual. E a gente vai ter, na sequência, a gente vai entender isso, quando estudarmos o Apocalipse. Por exemplo, a gente vai ter também a queda das pragas nos últimos momentos da história da humanidade. A gente tem perseguição, a gente tem conflito espiritual e a gente tem a libertação. Fica claro isso para você? Faça uma leitura detalhada do capítulo 11 com essa ideia. Prepara sobre o fim, faz alusões à libertação no Êxodo e apresenta o conflito cósmico por trás dos poderes políticos e religiosos. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Vejam se não há nesses versos uma visão, um cenário a respeito do fim. É um cenário de guerra, é um cenário de libertação. Lembra? Daniel, no capítulo 11, está preparando para dizer para a gente o que acontecerá nos últimos momentos da história do mundo. E eu vou dizer para você, talvez a gente nunca esteve tão próximos da compreensão da profecia como a gente está vivendo hoje. Talvez a gente nunca teve tão evidente o cumprimento profético como a gente tem hoje.
ler esses textos parece acessar as informações diariamente do que está acontecendo no mundo. Parece. Mas, por outro lado, a gente talvez nunca esteve tão longe de acreditar e de confiar que o Senhor irá voltar. E a gente vai, nesses próximos dias, aprofundar ainda mais sobre este tema. Entrará também na terra gloriosa, muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. O mesmo cenário de guerra que ele faz alusão ao Antigo Testamento. Estenderá a mão contra as terras e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios, os etíopes os seguirão. Consegue entender todo esse cenário, essa descrição? Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Está claro isso para você? Essa descrição? Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem socorra. Uma investida contra o povo de Deus, contra as verdades apresentadas na Bíblia. Mas o Senhor estará ali, cuidando. O Senhor estará ali protegendo. Quando a gente lê o capítulo 11, a gente vê claramente. Primeiro, o cenário que remete ao que acontecerá nos últimos momentos da história da humanidade. Um cenário de perseguição, mas um cenário de libertação. Você acredita no poder libertador que vem através do Senhor? Você acredita nisso? Você pode olhar para a história do mundo nesse momento e ter angústia e desespero. Mas você pode olhar para a palavra de Deus e ter segurança e a promessa de uma nova história. Essa nova história ela é pessoal, mas ela é também para toda a terra. Um dia Jesus Cristo voltará. Hoje Ele pode construir uma nova história para você, mas um dia Ele voltará para construir definitivamente uma nova história para o mundo. Você acredita nisso? Eu quero te convidar a ir para o texto bíblico, ler e ter a certeza de que Jesus vai voltar. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a profecia revela um cenário de angústia, de desespero dos últimos momentos da história desse mundo, mas a profecia revela o Teu cuidado, Tua proteção. Que cada um dos nossos telespectadores tenham esta certeza. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. A gente continua. Eu encontro você aqui no programa Escola Bíblica.